Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Como eu faço para ser au pair? Meu nome é Lívia, eu tô aqui com a minha amiga Cíntia. Oi, gente. E no episódio de hoje, a gente tem uma fofa que foi au pair nos Estados Unidos e em Luxemburgo, e ela não terminou o ano dela em Luxemburgo, e tá super ok. E ela veio contar pra gente todos os BOs que rolaram, todos os dias de glória, dias de luta, e por que que ela abandonou o programa, e tá tudo bem. É sobre. Ana Caroline, bem-vinda. Obrigado, tudo bem? Tô um pouco tímida, mas agora que começou o podcast, tô tímida, mas vai dar boa. Não, sim, a gente tá querendo saber tudo, a gente vai tirar tudo de você. Fechando, não, tudo bem. Tô Porque pronta. realmente a sua história é diferente, vai ser, assim, bem interessante saber esse lado. Muito bem-vinda e muito obrigada por ter tirado um tempo para vir falar com a gente. Eu que agradeço. Eu conheci o podcast e eu fiquei, nossa, mano, muito legal. Eu já ouvi vários episódios que vocês lançaram. Então, no começo, assim, quando eu tava vendo os seus vídeos, gente, quem não sabe, a Ana tem um canal no YouTube e vai lá maratonar tudo. Eu tava adorando. Na verdade, eu me identifiquei com muita coisa que você falou, principalmente quando você falou que a primeira vez que você foi ser au pair, que você era novinha, que você foi muito inocente e aceitava tudo. Eu era assim também. Cara, eu fui au pair uma vida atrás. E hoje em dia só, ainda mais agora que a gente tá fazendo esse podcast, é que eu olho pra trás e eu vejo tanta coisa que eu aceitei que eu fiz, gente, qual é o meu problema? Sim, no É. início a gente vai, às vezes parece querendo agradar a família, daí, ai, deixa que eu tire o seu prato, e aceitava isso, e eu tenho medo de falar não, então lá Uhum. no meu início, a família vivia pedindo extra e eu, não, e eu tinha medo. Daí eu falava, ai, sim, faço sim. E no final eu trabalhava horrores. Pois Então, Olha, é. assim, foi muito trouxa no meu início. E até o final, na verdade, até em Luxemburgo tava assim. Eu também, eu também. Eu fui au pair 3 vezes, em 3 países, e eu fui trouxa nos Caramba. 3. Tamo junto. toda au pair tem o seu momento de trouxa. Uhum. É, De algumas jeito Não mais dá que pra as fugir. outras. É. Tem umas que a gente já conversou que não foi trouxa, não. Não, aceito isso não foi, Lívia. Pois é, Nossa, eu queria ser pois é, assim, meu sonho. também. Mas vamos lá, então. Conta pra gente. O primeiro país que você foi os Estados Unidos, né? Como é que você foi para lá? O que que você estava querendo? Conta, assim, o comecinho. Então, sempre foi o meu sonho viajar, né? Mas é aquela história, né? Pobre, não dá pra viajar. E daí, em 2016, quando eu tava trabalhando na Renner, eu conheci a Fran, que tava na Renner só pra juntar mais uma grana extra, porque ela tava indo ser au pair. E foi aí que eu conheci o programa. Só que na época eu tava namorando, pipipi, o ex não queria, acabei deixando de lado. Também tinha começado minha carteira de motorista, reprovei na prova e deixei de lado. Só que daí, uma coisa que eu não falo tanto, no final de 2018, eu tava tentando ser au pair na Holanda. Eu tava conversando já com uma família, a gente tava quase fechando e no final deu tudo errado, ela não conseguiu fechar com a agência. Mas assim, eu dou graças a Deus porque eu com certeza era cilada. E eu, burra, iludida, tava quase caindo numa cilada, né? Então, assim, foi pra não ser, assim, foi aquele a males que vem para o bem, digamos assim. Uhum. E daí acabou que eu pensei, bom, não aguento mais o meu emprego, não, eu não faço faculdade, não tô fazendo nada aqui, vou terminar minha carteira de motorista. Então fui lá eu, terminei de novo e fui para os Estados Unidos em março de 2020. Eu embarquei no dia 15 de Ah, março. Eu Ah, cheguei lá pronta para o treinamento, a gente foi pro hotel, daí do nada de noite a moça chamou a gente e falou assim: gente, Covid chegou aqui. Vocês vão ter que ir para casa da Host Family amanhã. Não tem treinamento. Então, assim, isso eu dou parabéns pra gente. Que era um monte de meninas, tipo, era um grupo de embarque enorme, não só do Brasil, mas de outros países. Eles ali a noite inteira pegando voo para todas as meninas já no dia seguinte. olha. Então, caraca. assim, parabéns para eles. Daí eles separaram certinho quem ia para Califórnia, daí pegava esse voo. Então, daí nisso fui para Califórnia, na pandemia, sofrido. Fiquei lá com uma família que era duas meninas e assim, não passei fome, não era uma família 100% perigo, mas eu trabalhava muito. Tipo assim, trabalhava as 45 horas, mas eles viviam pedido extra. A Uhum. mãe, toda hora ela mudava de humor, daí que ela brigava com a criança, ela era grossa comigo também. Então, assim, Hum. passei por alguns conflitos com essa família lá. Tanto que pro segundo ano eu pensei, bom, não quero ficar com eles, vou trocar. Até porque eu também não tinha carro naquela família e eu queria poder ter carro no meu segundo ano. Nossa, na Califórnia é difícil não ter carro, né?
É muito difícil. E eu odiava porque eu tinha que depender dos outros. Então, assim, a Uhum. família pagava Uber, mas, por exemplo, a minha amiga, tipo, quando eu ia pra casa dela, era US$ 20 o Uber, só a ida. Então, eu me Hum. sentia super mal. Assim, eles eram podres de rico, eu não sei porque eu me sentia mal. Ah, que Mas você era trouxa, que nem eu. Eu também, era eu seria trouxa. igualzinha. Eu seria Eu devia ter igualzinha. gastado vários Uber, mas eu trouxa, falei, não, muito caro. Ele tinha que depender dos outros. E também, muita coisa fechada. Demorou muito para as coisas abrirem lá na Califórnia, É, né? tadinha, foi Então, voando, né? então, tipo assim, antes de eu ir para Virgínia, para o meu segundo ano, eu consegui tomar as 2 doses da vacina, tanto que eu tomei a segunda dose um dia antes de viajar, e daí a minha viagem no avião foi horrível, porque eu tava, tipo, morta. E daí fui pro meu segundo ano, na Virgínia, com uma família que eu fiquei um mês e ela me expulsou. Como assim? Gente. Do nada, assim, louca, mulher, louca, louca. Até que a host mom que eu fui depois até falou que a mulher era realmente louca. Porque eu fui pra essa família de 2 meninos, que eram, assim, super mal educados, nunca vi crianças tão mal educadas na minha vida. E daí um dia a mulher, depois de um mês, sentou comigo e falou assim: Ana, a gente vai ter que entrar em remédio porque eu preciso de alguém que saiba lidar com crianças que têm necessidades especiais. E daí eu falei, tá bom. Só que ela nunca me falou o que a criança tinha, nem nada, mas ficou por isso. Eu lembro que eu chorei. Daí ela até falou, não, você é uma mulher ótima, etc. Isso foi na segunda. Na quarta, a gente fez a reunião com a LCC, que tem nos Estados Unidos, para confirmar. E quando você está em rematch, você tem 2 semanas para encontrar uma família. E daí Uhum. a mulher, na hora do rematch, a host mom, ela até falou assim, ah, Ana, se você não encontrar, você pode ficar aqui mais tempo, não tem problema. Deu, nossa, obrigada, querida. Não, uma boazinha, né? Boazinha, tipo, que pessoa ótima. Daí até falei pra minha mãe assim, nossa, que gentil ela. Daí eu falei, pois é. Isso foi na quarta. Domingo, eu tava na casa de uma host family ali da Virgínia fazendo uma entrevista, ela me liga. Ana, eu preciso que vocês peguem essas coisas porque minha sogra tá vindo e eu vou precisar do seu quarto. Olha. Daí Que eu, isso? daí assim, não tinha como falar não, né? Era a casa dela. Daí eu falei, tá bom. Daí eu fui pra casa, fiz as malas, meu amigo Marcelo foi lá, me buscou e eu fiquei morando na casa dele por 2 semanas. Imagina se você não tivesse um amigo assim. É. Então, a mãe já tinha resolvido tudo. Ela já falou, ah, daí você vai pra casa da LCC. E eu falei assim, eu não vou pra casa de uma estranha. Tipo, eu já vim pra casa de você, uma estranha que me expulsou, eu não vou pra casa de outra estranha. E tem várias histórias horríveis, assim, de au pair que fica em casa de LCC, né? Sério? Tem muita, tipo, que a LCC faz ela cuidar das crianças dela, ou deixa Que sem comida, um monte de isso? coisa. Uhum. Depende da agência. A LCC, elas não são pagas. Eu não sei como é que funciona. Então, falam que por causa disso, elas tratam mal. Tanto que tem menina que às vezes escolhe a agência, porque daí tem uma agência específica que as LCCs são pagas. E daí eu sei que tem meninas que vai para essas agências, porque se der problema, elas vão ser bem tratadas, digamos assim. Ela... Nossa. Né? O mínimo. E daí eu liguei para esse meu amigo, eu fiquei na casa dele. Até que eu encontrei outra família que foi, tipo, a melhor família. Assim, até hoje eu falo com a host mom de lá. E a host mom que eu fui depois, a irmã dela morava na mesma rua da mulher que me expulsou. E daí, uma vez, minha host mom conheceu essa antiga e ela realmente falou assim, Ana, ela tem uma cara de doida mesmo. Tá vendo? E eu falei Foi assim, pois livramento, é, hein? foi É. livramento. E, tipo, eu fico feliz dela ter. Não, e assim, ela até dava super referência boa sobre mim, postava sobre mim nos grupos. E quando eu fiz entrevista com essa, eu falei que eu não estava mais na casa da família. E eu fiquei, meu Deus, será que ela vai acreditar em mim? O que que vai pensar? E ela acreditou em mim e, tipo, eu tive um ano incrível depois na Virgínia. Tanto que eu quase fiquei nos Estados Unidos depois. Mas eu resolvi voltar. E basicamente foi esse meus 2 anos de au pair nos Estados Unidos. Eu voltei em abril de 2022, ano passado. Daqui a pouco Ah. faz um ano que eu voltei. E aí você voltou e aí bateu aquele bichinho que eu preciso fazer alguma coisa. Exato. Porque, assim, eu sempre tive canal no YouTube, né? Então, assim, primeiro foi sobre livros, depois foi sobre K-pop, BTS, daí depois foi sobre inglês, depois sobre au pair, e daí sendo sobre au pair, começa assim muita gente, pressão. Ah, e agora você vai ficar no Brasil? E falando assim sobre ficar no Brasil, sempre com esse tom Aham. negativo, Uhum. sabe? Ai, você vai ficar no Brasil? Ai, o que você vai fazer agora? Você não vai mais viajar? Tipo, como se entrar no Brasil tivesse uma chave e você não sai mais. E daí eu já voltei pro Brasil com a ideia, tipo, não, eu não vou ficar aqui, eu vou embora.
Tipo, eu vou fazer uma outra coisa. Só que antes de eu vir pro Brasil, eu já tava ficando meio mal nos Estados Unidos. Eu já tava ficando meio deprê, por isso que eu vim pro Brasil. E daí, chegando no Brasil, piorou. Eu fiquei só trancada no meu quarto. E na minha cabeça, era porque eu estava no Brasil. Eu pensei assim, não, assim que eu chegar em outro lugar, vai passar, vai dar tudo certo. E eu vim pro Brasil meio que já quase fechando com a família de Luxemburgo. E daí, chegando no Brasil, eu realmente fechei com eles e fiquei só esperando. O que que te fez ir para Luxemburgo? A oportunidade, porque eu tinha uma amiga virtual que estava terminando e eu falei para ela, olha, eu tô procurando uma família na Europa, qualquer lugar, eu só queria não estar no Brasil, então aquela É. bem idiota. Não, né, não, a gente é assim também. Foi assim É, que eu fui parar na Alemanha. É. Eu só queria ir. Sério, eu me identifiquei com tanta coisa que você falou, porque eu não tinha muito objetivo, eu não sabia o que eu queria fazer uhum, da vida. A gente só queria pegar o avião e ir embora, exato. não É. é? Era bem isso, tipo, tanto que nos Estados Unidos eu não tinha nenhum objetivo, eu não sabia se eu queria juntar dinheiro, fazer uma faculdade depois, tipo, eu fui vivendo. Fui É. comprando, fui viajando, no que dava, juntei alguma grana, mas assim, foi isso. E daí eu tive essa amiga virtual e daí eu comecei a conversar com a família dela. E daí a gente acabou fechando para Luxemburgo. E eu lembro que eu tinha já a Jennifer. A Jennifer, ela foi ao pair nos Estados Unidos, eu acompanhava ela no YouTube. Depois ela foi ao pair na Holanda, eu acompanhava ela. E ela estava sendo ao pair em Luxemburgo. E eu fiquei assim, meu Deus, que tudo! Luxemburgo tem a Jenny. Tanto que eu fui conheci ela, mas tipo, um mês depois acabou o au pair dela. Ela foi ser au pair na Ah, França. A Jennifer, meu Deus, au pair 4 vezes. Não sei como conseguiu. É, tipo assim, a única coisa que eu sabia de Luxemburgo é que tinha a Jennifer, e que era um país pequeno, e que minha amiga estava indo embora. Era a única coisa que eu sabia. Então, eu estava meio que conversando com a família lá um pouquinho, mas foi chegando no Brasil que eu fechei um match. Final de agosto, dia 26 de agosto, embarquei então para Luxemburgo. Foi bem rapidinho, daí recebe carta, manda, foi exatamente tipo só para vir para fazer o processo e deu. E daí, final de agosto, fui para lá então para outra aventura de au pair. eu acho interessante você ter falado da pressão, né, de todo mundo, ai, você não fica nos Estados Unidos, não sei o que lá, porque muita gente vai já pensando, eu vou porque eu quero ficar, né? O Ficar. au pair é Uhum, só a porta de entrada. Só que muita gente vai para fazer um ano e aprender inglês e pronto, e acabou, e tá e ótimo. E deu. a gente até entrevistou, não sei se você escutou o episódio da Daiane, é muito fofa ela, foi au pair nos Estados Unidos. Ela nem tinha pensado em fazer o segundo ano, mas ela acabou ficando, acho que mais Uhum. meio ano, não lembro agora. E ela estava contando pra gente que as brasileiras eram assim também, todo mundo queria ficar, não sei o quê, e ela até Uhum. ficou, ué, gente, será que eu tô fazendo errado? Porque eu não quero ficar. Mas aí ela, conversando com as au pairs da Europa, que estavam lá, nenhuma queria ficar, porque todo mundo, Deus me livre, meu país é muito melhor. Porque Exato. a E é galera tem assim uma mesmo. imagem dos Estados Unidos e de qualquer outro país, né, de primeiro mundo. E, cara, Uhum. todo país tem seus altos e baixos. Cara, eu fui no médico hoje de manhã. Sempre que eu saio do médico, eu quero chorar. Eu moro aqui há muito tempo, mas eu nunca vou me acostumar. Na Europa, médico não tá nem aí pra você. No Brasil, cara, o médico vai conhecer sua família inteira, saber teu histórico todo. Uhum. Sim. Vai no seu churrasco, sabe? E aqui, Sim. gente, a mulher, sabe o que a mulher falou pra mim? Que eu tava falando pra ela, porque eu fui numa outra médica, só que ela não me ouviu muito, ela saiu sem respostas, ela, todo mundo tá ocupado, né? Gente, Nossa, então tá bom. ai, socorro, gente. Mas enfim, tô divagando aqui já, mudando de episódio. Todos os lugares têm os seus pontos bons e pontos ruins, mas quando você Uhum. está no Brasil, você tenta enxergar só os pontos ruins do Brasil. E tem muito Sim, ponto bom do Brasil. Tem. Isso aqui, se exato. você Sim, comparar, tem sim. Então a gente tem que começar a dar um pouquinho mais de valor, né? mas isso assim, Exato. acho interessante você dividir isso pra galera saber que tem a opção de voltar pro Brasil, né? Pra quem também tá sentindo essa pressão, Sim. você não precisa. Exato. Tipo assim, uma coisa que me irritava muito, ai, por que que você não ficou? Eu falava, ué, eu fui fazer um intercâmbio de 2 anos, eu não tava me mudando pra lá, não fui com a intenção de ficar. E eu lembro que eu conheci uma menina que ela realmente me falou. Que eu falei pra ela que eu não ia em date, porque eu tinha medo de ir, essas coisas. E dela assim, eu vou todo final de semana, porque eu quero casar aqui e meu objetivo é realmente encontrar um marido. Eu falei, bom, então tá bom, cada um com seus objetivos. Exatamente, cada um no seu Tá vendo? quadrado, Cada um com seus gente. objetivos. É.
Mas é só a É, gente não isso. pode aceitar a pressão exterior de a gente colocar os objetivos dos outros como nossos também, cada um na sua. é, Exato, é. Mas exato. então, conta como é que foi em Luxemburgo. Eu achei muito interessante isso que você estava contando lá no seu canal. Gente, sério, quem não segue ela no YouTube, vai lá. Universo ao Quadrado. Eu achei interessante você falando que você não estava bem mentalmente, né? E que você achou que Hum, isso, mudando de país, isso ia resolver. E não é bem assim, né? Não, isso foi um choque pra mim. Quando eu percebi, eu falei, vixe, o problema não era o Brasil, a mais trouxa, assim. Eu falei, Sou que saco, eu! achei que sou eu o problema é minha cabeça. Porque, assim, foi um baque, né? Que nem eu falei, quando eu fui embora dos Estados Unidos, eu fui justamente porque eu já não tava bem. Daí eu vim pro Brasil, piorou. Daí eu pensei assim, não, realmente, indo pra Luxemburgo, saindo do Brasil vai dar tudo certo. Cheguei lá, eu chorava todo dia. Primeira semana, chorei todo dia. Ai, A tadinha. adaptação foi super difícil. Demorei um tempão para fazer uma amiga, né? Porque assim, tem uma diferença de conhecido, colega para amigo, né? E eu É. queria uma amiga. Tipo, tinha pessoas que eu conhecia ali, mas não aquela pessoa assim que eu senti uma conexão. Então levou um tempo. Eu fiz uma amiga depois de, eu acho que 2, 3 meses lá. Foi difícil. Tudo lá eu achava um desafio. E eu fui com a ideia assim, nossa, eu já fui ao par nos Estados Unidos, eu já sofri tanto naquele país, que Luxemburgo vai ser moleza, 25 horas, semanais, pá, final de semana livre. Nossa, eu cheguei lá, pra mim tudo era um desafio. E nem era coisa difícil, eu consegui fazer tudo. E a família lá me elogiava super, falava, nossa, Ana, você realmente tem muita experiência, porque eu sabia fazer as coisas. Mas para mim, fazer as coisas simples era muito difícil, assim, eu não sei o que me Hum. deu. E foi só piorando. E daí, para ajudar a minha ansiedade, depois de um mês que eu tava lá, a mãe falou que tava grávida. E daí, assim, fui para lá para cuidar de duas crianças, de dois meninos, com dois pais que trabalham fora. Ela ficando grávida, por eles serem antivacinas, ela não tomou vacina, ela não podia continuar dando aula, ela tinha que ficar em casa. Então, desde o início da gravidez, ela estava em casa, né? Vocês sabem, Ih, cuidar de criança com mãe em casa é muito difícil. A criança te pede um chocolate, você fala não, ela pede pra mãe, daí você É. sai como ruim porque a mãe deu. Então, assim, desde que ela falou que estava grávida, eu já fiquei numa ansiedade terrível. E daí ela em casa, dificultando tudo. O pequeno, ele sempre tirava um cochilo, né? A nepzinha dele. Ela começou a cortar a nep e eu falei assim, Ai, mano, vem pra gente, cá. eu odiava Aham. isso. Eu falei, mano, eu vim aqui porque eu sabia que a criança tirava nep e tal, né? Eu vim com uma ideia. E daí eu cheguei aqui, mudou tudo. Então piorou Hum. ainda mais. Fiquei muito mais ansiosa, eu não conseguia dormir, acordava ansiosa. Eu sempre tive problema de insônia. Lá piorou muito mais. E Hum. daí, no final, ali, eu fui para Londres e Dublin numa viagem que eu me diverti horrores. Desde que eu cheguei nesse intercâmbio, foi a primeira vez que eu me diverti. E daí, quando eu cheguei para Luxemburgo, me deu uma crise de pânico. Acho que foi a primeira vez que tinha acontecido. E eu falei assim, mano, não quero mais ficar aqui. Falei hum. assim, não, não dá. E quanto tempo depois foi isso? Eu cheguei no final de agosto, e isso foi bem no dia 4 de janeiro, que foi quando eu cheguei de Dublin. Ah, Que eu cheguei no então. meu quarto, a família não tava lá, desabei num choro. Eu falei, Ah. mano, não quero mais ficar aqui. Falei assim, não, o problema é Luxemburgo, de novo ocupando o país. Falei assim, o problema é Luxemburgo, vou para Dublin. Daí fui atrás de escola de inglês, paguei uma escola. Só que eu comecei a pensar, cara, se eu já tô ferrada aqui, imagina em Dublin. Tipo, vai piorar a minha situação, assim, o problema não é o país. E daí foi aí que eu comecei a perceber que eu voltei pra terapia, eu vi que eu estava com sintomas de depressão, e eu falei assim, Hum. mano, não vai adiantar nada ir pra Dublin. E daí, nisso, a mãe falou assim, em breve o bebê vai nascer, eu vou precisar mais de você, tá? Que eu vou ter que ir pro hospital antes. Socorro! Sim, eu só falei assim, socorro! Ela falou assim, eu vou ter que ir pro hospital antes, você vai ter que ficar mais com as crianças. Nisso eu surtei, eu falei assim, não dá, não vou conseguir. E daí eu mandei mensagem pra ela, falei assim, posso tirar umas 2 semanas e passar férias no Brasil? E ela falou, ai, pode, vamos ver uma data aqui, pá. Vim pro Brasil. Essa parte é engraçada. Vim pro Brasil passar 2 semanas, passei, voltei para Luxemburgo, cheguei em Luxemburgo no sábado, domingo eu surtei, fiz minhas coisas, juntei minhas roupas e fugi.
simplesmente da casa. Aproveitei que eles não estavam em casa, peguei minhas coisas, minha amiga me ajudou. É mesmo? Você fugiu? Eu fugi. E é engraçado o áudio da minha mãe, que eu contei pra ela depois. Ela assim, ai, minha filha, você fugiu? Ai, que bom, fez certo, muito bem. Eu falei, quando eu ouvi o áudio da minha mãe, eu me acabei. Mas assim, sabe quando é pra ser? Porque Uhum. naquele dia, no domingo, eu fui me encontrar com um amigo, que é da Irlanda. Ele foi me visitar lá em Luxemburgo. E daí eu encontrei com outra amiga, eu fui perguntar pra ela, né? Porque eu cheguei decidida a ir embora. Porque antes de ir embora do Brasil, eu também tive outra crise. Daí minha mãe ficou muito preocupada e eu prometi pra ela que eu ia É. voltar. Eu falei, realmente, não vou terminar. E daí eu falei com a minha amiga, eu tenho que pagar alguma coisa no contrato, tem alguma quebra? E daí ela falou, não, amiga, ninguém tá te segurando, é só pegar suas coisas e ir. E daí eu falei assim pra ela, falei, nossa, eu tenho Literalmente. muito. É. Literalmente, foi isso que eu fiz, literalmente. Eu levei ao pé da letra, eu falei, então tá bom, vai ser isso que eu vou fazer. E daí, ai, eu amo essa história, eu fugi. Mas daí eu peguei e falei assim pra ela, amiga, eu tenho muito medo de conversa. Se eu for conversar com essa mulher, eu não vou conversar, ou eu vou chorar, eu não vou conseguir conversar com a família. E vai ficar sentindo mal, e ela vai te convencer, você vai ficar com Uhum. dozinha dela. Eu Uhum. tinha certeza que, tipo, se eu fosse conversar, ela ia tentar me convencer. E eu, burra, com certeza ia ficar. E daí eu falei pra minha amiga, falei, nossa, seria muito mais fácil se eles não estivessem em casa, eu pegava minhas malas, saía e deixasse uma carta. Daí eu falei assim pra ela, mas eles estão sempre em casa, tipo, não vai dar pra fazer isso. Daí eu cheguei domingo, tava um silêncio, não tinha ninguém em casa, pensei, agora ou nunca. E daí fiz minhas coisas, fiquei na casa de uma amiga, depois ela me levou pra outra amiga, nisso eu comprei uma passagem pra quinta-feira, e, tipo, consegui uma passagem barata, digamos assim, e eu falei, meu Deus, era pra ser. E daí voltei. E, tipo, assim, parece que só cheguei aqui, eu acho que eu nem preciso mais tomar remédio, porque, nossa, deu uma mudança de ar, não sei o que aconteceu. Mas, assim, foi a decisão certa. E nessa época que você estava tendo essas crises de ansiedade, né? Até mesmo antes de você viajar para Dublin, para Londres, a família percebeu que você estava numa situação mais frágil, assim, psicologicamente, dizendo? Então, teve em novembro, fui fazer uma viagem de uma semana, e quando eu voltei dessa viagem, o pequeno tava insuportável. Tipo assim, ele tava muito difícil. Muito difícil. Tanto que ele chorava, eu tinha que me segurar pra não chorar junto com ele. E daí nisso a mãe percebeu. Ela falou assim: Ana, não tem que você tá meio pra baixo, aconteceu alguma coisa? E daí eu falei: olha, tá muito difícil lidar com um pequeno. E daí ela falou: eu sinto muito, ele é uma criança difícil, vou tentar amenizar um pouco as coisas. Só que assim, ela tentou, tipo, por 2 semanas, assim, às vezes me liberar mais cedo, Hum. tipo de coisa, e depois voltou ao normal. Tanto que quando eu fugi, eu mandei um texto para ela explicando toda a situação. Eu falei que eu já não estava bem e tudo mais. E ela respondeu, ela assim, realmente a gente notou que você não estava bem, mas a gente achou que você indo pro Brasil, você ia voltar melhor. Eu falei, bom, voltei apenas decidida de que eu não queria ficar aqui. E ela realmente tentou É. me convencer na mensagem. Ela falou, tipo, se você mudar de ideia, estamos aqui. Tipo, ela falou isso umas 3 vezes. E eu falei, não, não vou mudar de ideia, já comprei a passagem. Tipo, perceberam 2 vezes, mas só na primeira ela meio que se importou e depois foi isso. É. É uma situação complicada, né? Porque Sim. você conversando com eles também, eu acho que no final das contas, depois que você voltasse do Brasil, eu acho que eles iam perceber que, ó, você falava um pouquinho a mais. É porque eu acho que no É. fim das contas não era sobre a família, né? Porque, tipo, parece que eles não eram tão ruins. Era desafiador, Não. era, mas Uhum. parece que eram vários fatores Uhum. antigos, até de pré-Luxemburgo, que estavam te afetando, né? E aí, cara, no fim Exato. não adianta, né? Que ótimo que você se escolheu no final. Você não falou, vou ficar porque eu tenho que ficar, porque eu falei que eu ia ficar um ano. É. Uhum. Pô, imagina. Acho ótimo que você escolheu a sua saúde mental. Sim. Viu como que foi interessante que ela disse que ela pensou em ir para Dublin, mas aí ela conseguiu entender que o problema não ia solucionar indo para Dublin. É, Uhum. Ela só ia levar o problema é. com ela. Exato. Nesse ponto que é importante a gente saber reconhecer onde que está a raiz desses problemas que a gente, né, o que a gente está sentindo e tal, para poder saber lidar com isso. Que você É. quase foi para Dublin e quase que levou
a sua tristeza, a sua angústia, depressão para Dublin. Porque morar fora é Exato. difícil, né? É muito difícil. É outra cultura, sem a sua família. A gente vê muito no grupão, principalmente nos Estados Unidos, a galera falando: não vem, que você vai ser explorado, você vai virar empregado, é horrível, não venha. E não é bem assim, né? É aquele negócio, cada um tem uma experiência. Tanto quanto as pessoas falam: ai, vai ser maravilhoso, mar de rosas. Não é. Então, isso foi um dos motivos da gente querer fazer o podcast, para Uhum. mostrar essas realidades diferentes, que cada um tem uma Sim. experiência, que não é o mar de rosas, mas também não é inferno. Às vezes pode ser, né? Mas Cada experiência é única, né, gente? Sim. o negócio é identificar quando as coisas não estão legais e você só Uhum. precisa, tipo, mudar de família de repente, ou mudar a sua rotina, ou não é nesse caso, né, que você tinha que se cuidar, né? Era Sim. exatamente isso que eu ia perguntar para ela, como ela conseguiu identificar onde que estava o ponto que ela poderia chegar ao máximo. Você achou que quando você estava no Brasil nesse período, teve toda essa pressão de você precisar continuar a sua Uhum. carreira Hum. de au pair? De au pair. De Au pair imigrante, para né? sempre. É. Sim, porque é isso que as pessoas esperam, né? Que absurdo a pessoa Uhum. voltando para achar. Por algum momento você pensou, não é isso que eu quero? Ou você realmente você sempre pensou, olha, eu só preciso ir que eu vou melhorar? Então, né, como o meu sonho sempre foi viajar, eu, na minha cabeça, estava assim, tanto que eu fui embora dos Estados Unidos porque eu pensei, se eu ficar aqui como turista, eu vou ficar presa aqui. E meu Hum. objetivo nunca foi ficar presa em um país, eu não quero ficar aqui para sempre. É. Eu saí de lá sabendo, não, vou querer viajar, e é isso. Na minha cabeça, eu só tinha que viajar, eu só tinha que fazer alguma coisa que eu ia melhorar. Só que o problema, eu acho que eu não percebi, mas o Au Pair nos Estados Unidos mexeu muito comigo. Só que eu acho que era tudo tão novo, tudo tão Uhum. mágico, tudo wow, que eu Hum. acabei, tipo assim, ah, não foi aqui o problema. Mas com certeza, vendo agora, tudo começou no final do Au Pair dos Estados Unidos. Então, eu acho que eu aguentei muito, Uhum. fui aguentando, tava bem, ele tava curtindo. Só que daí depois começou a ir para baixo. E daí eu pensei, bom, é porque eu tenho que agora ir para outro país, tenho que fazer outras viagens. Daí tinha a pressão das pessoas falando para mim ficar nos Estados Unidos. É. E daí eu falava, cara, não vou ficar aqui, vocês sabem que eu quero viajar. Daí eu falava assim, não, mas relaxem que eu vou viajar em breve, não vou ficar no Brasil. E eu ficava depois pensando, mano, por que que eu tô tendo que dar satisfação para os outros? É, ninguém tá pagando suas contas. É exato, eu falava, mano, o que que eu tô fazendo aqui da minha vida? Mas assim, na minha cabeça era só viajar que ia solucionar. E você acha que agora você está no Brasil, você está se sentindo bem, seu coração acalmou? Demais, tipo assim, nossa, eu tô com outros planos, assim, agora pro meu canal. Que daí eu falei, meu canal ele passa por fases, né? E daí ontem eu já me inscrevi numa faculdade de EAD, porque eu sempre quis fazer letras em inglês, só que, tipo, nunca deu. E daí eu pensei, ah, vou voltar a ler, vou voltar a falar dos meus livros. Tipo assim, quando eu viajar, viajei, eu não vou ficar preocupada com isso agora. Tanto que eu vou dar algumas aulas de inglês, mas eu nem priorizei ter tantas aulas que eu quero poder estudar, eu quero poder curtir o meu tempo. E quando der para viajar de novo, eu vou viajar. Então, assim, eu tô com outros planos para agora, mas é aquele negócio, né? Tipo assim, se alguém vir perguntar, ah, você não vai mais viajar? Tipo, poxa, relaxa aí, né? Eu Ai, preciso cuida da sua vida, né? de um Me dá um tempo, tempo. acabei de chegar. Acabei de chegar. O povo, tipo assim, não te quer te ver no Brasil, parece. Parece que eles não gostam de mim no Brasil. Mas tô com outros planos agora e quando der pra viajar de novo, quando eu estiver bem, eu quero ir pra turismo. E, tipo assim, não foi a pergunta, mas assim, se eu ficasse bem depois, mais pra frente, eu seria au pair de novo. É. É uma coisa que eu tentaria de novo, mas assim, depois que eu visse que não, tô bem, e é isso. Eu Uhum. tentaria. Eu até falei no meu canal que eu nunca mais na minha vida seria au pair, mas é por causa de toda a situação que eu tava ali, né? Então, assim, se Quem surgisse de nunca? novo a oportunidade, se surgisse de novo a oportunidade, eu gostaria. Tipo, eu gosto, assim, da experiência de morar num outro lugar. Só que, Uhum. né, não consegui curtir o Luxemburgo da forma que eu queria, porque eu não tava bem. Se eu estivesse bem, seria outra experiência. Eu ainda estaria É. lá, ainda estaria curtindo, porque não era um trabalho pesado. E daí a gente falou, não era uma família ruim. Nunca passei fome lá, eles eram super legais.
fazia festa, sempre me incluía nas festas. Gente, eu acho demais que você já falou as 3 vezes, nunca passei fome, Foi porque é fome. uma coisa que acontece nos Estados É uma Unidos, coisa que né? acontece muito, muito, Gente, os nossa Estados Unidos senhora. está muito bizarro. Na época que eu fui, não tinha essas Sim. histórias horrorosas, ou não tinha tanta divulgação, né? É, Os Estados Unidos tem umas famílias punk. tem umas punk, e Deus sempre falou disso, porque, tipo, tem menina também, assim, muito iludida que pensa, a Aham. família passa em cima dela, ela fala assim, ah, mas pelo menos não passei fome, né? Então, às vezes, essa família perigo só se passou fome. Então, eu sempre falo, não passei fome, porque às vezes é só isso. E eu fico, não, gente, calma. Mas, assim, o que me irrita nessa questão de au pair é porque as pessoas acham que é 8 ou 80. Uhum. Não é, tipo, não é perfeito e também não é ruim. Tem seus pontos positivos e negativos. É. Assim como vários países, os Estados Unidos, ele tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos. Então, tipo, uma coisa que eu odeio, falei mal dos Estados Unidos no TikTok. Daí veio um monte de gente, ah, mas você morou lá? Ah, você ficou 2 anos? Eu falei, calma, gente, mas não é só porque que tem coisa ruim que não tem coisa que eu gostei também. As pessoas É. parece que não sabem ver que tudo tem seu lado positivo e negativo. Elas acham que é só positivo ou só negativo. Exatamente. Nossa, você resumiu a internet. Sim, tipo, não, Sumiu mesmo a internet. Não A é? internet vai problematizar tudo que você fizer. Internet é assim, tudo é tudo. preto e branco, não tem cores. Tudo, Sempre tudo. tem uma pessoa Nossa, para reclamar da sua É. vida. sim. É, Eu é, postei um TikTok falando de zoeira, né? Tipo assim, ah, pontos positivos se au pair. Era isso? Era tipo, pontos positivos se au pair, viajar, ponto negativo, todo o resto. Obviamente que tem mais pontos positivos, né? E daí a menina, ai, obviamente era então uma por que piada. E daí uma menina comentou, ai, aposto que essa foi com a ilusão e nem gosta de criança. Eu falei, olha, se não gostasse de criança, eu não teria dado aula para criança durante 2 anos e depois ter ido cuidar de criança por 2 anos e depois ter ido de novo cuidar de criança por mais 7 meses. E ela assim, então, se ficou tanto tempo, por que só tem pontos negativos? Eu falei, menina, é um meme, tipo, obviamente não tem, você tem que ver todo o contexto, não é um vídeo só que vai Tem que resumir a explicar minha a vida. piada. Esse é o problema, né? Você falou 2 mais 2 são 5, as pessoas já vão cair. Não, tá errado, tá errado. Ninguém vai ver por que que você Aham. falou isso, né? Ninguém vai ver todo o Exato, eles não resto. querem É muito procurar. chato, gente. É muito chato. Eu Não, acho não que, tem mais paciência. como tudo na vida, as pessoas estão muito entre branco e preto. E Aham, tudo na nossa vida tem vários tons de cinza no meio. É, exato. é, Muito mais complexo. Então, assim, você consegue odiar o programa de Au Pair e amar ao mesmo tempo, porque você é, Sim, amou, teve experiências incríveis, mas você também teve uns baixos muito baixos. E tá tudo é. bem, é assim, porque é tudo uhum, muito complexo. E todo mundo tem as suas perspectivas, né? Como eu já te falei, eu me identifiquei com muita coisa que você fala no seu canal, né? Eu também fui assim, meio por ir, sem pensar muito o que que eu queria da vida. E, uhum, por exemplo, o meu ano na Alemanha, o meu ano nos Estados Unidos, eu só queria morar nos Estados Unidos. sim. Eu iria de novo, mas eu faria tudo muito diferente. Eu era muito sem noção. Na Alemanha, eu ainda era sem noção, mas tinha um pouquinho mais. Cara, eu não trabalhava nada, eu tava numa família muito legal, eu quase não Uhum, tinha que trabalhar. E eu lembro, cara, lembro assim, a gente chorava, às vezes chorava, e eu não sabia por que que eu tava infeliz, sabe? No meu caso, por exemplo, porque é isso, né? Cada um tem o seu caso. No seu caso, você estava precisando cuidar da sua saúde mental, era isso, não estava rolando. O meu caso era que eu não sabia o que eu queria fazer da vida e eu estava cansada daquilo, de não fazer muita coisa. Eu uhum. não sabia o que que o futuro ia ser, sabe? O que que eu ia fazer da vida, como é que eu ia progredir, eu não sabia. E aí, por isso que eu me mudei para Londres, Soul depois de searching. muito tempo. Não, não, nem isso. Que bem que eu queria que eu tivesse feito um soul searching. Mas eu comecei a. Nem foi tão searching assim. Não, foi pouco searching. Foi um pouco sério. Foi pouca busca, assim, mas na Alemanha eu descobri que você podia estudar music business, que foi o que eu estudei, né? Que eu queria trabalhar com Uhum, música. Aí na minha cabeça eu botei que eu tinha que mudar para Londres, que era em Londres que eu ia ter que fazer isso. uhum. E também quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, eu sempre quis morar em Londres, não sei por quê. Ai, meu sonho. Nossa, Nossa, eu tô aqui há muito tempo e hoje em dia eu odeio, eu não recomendo. sério. É Sério. sempre isso, né? O pessoal, é tipo o pessoal que vê o voltando pro Brasil e fala, não, o Brasil é horrível. E tipo, só a gente sabe, né? Você que tá É, aí, você sabe.
Mas eu como turista, nossa, eu sou fã de Sherlock, Harry Potter, Doctor Who, então pra mim foi tudo, Ah, Londres, Ah, ficou. com certeza. Mas é porque é isso, né? Para começar, todo mundo é diferente, todo mundo tem interesses É, diferentes, todo mundo quer estilo de vida diferente, né? E assim, por um exato. tempo, a Londres para mim foi ótimo, amei e tal. Hoje em dia que eu tô. Mas aí você vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil de, de se mudar, né? De migrar de novo. Sim, Porque assim, como toda cidade grande, Londres é um lugar para rico hoje em dia, né? sim. Pô, a vida é muito cara e Muito esse governo é caro, socorro. péssimo. O país está de mal a pior, sabe? Tá todo mundo em greve, porque. Enfim, é outro podcast É. isso. A gente pode fazer um pod só sobre isso. É, eu viria. Resumindo, eu só queria dizer que todo mundo tem. Isso a gente fala em todo episódio, todo mundo tem experiências diferentes. A gente achou muito interessante você ter saído assim, porque para o pessoal saber que é uma opção também, né? Às vezes é você que tem que, sei lá, mudar sua rotina, de repente, Uhum. procurar fazer sua rotina funcionar para você, mas às vezes não é nem isso, às vezes é porque É, encheu o saco mesmo, não tá dando e É, ok. eu descobri que eu cheguei lá, quando eu voltei agora para Luxemburgo, que eu cheguei no sábado, chorei de novo e eu falei, não vou conseguir trabalhar de jeito nenhum na segunda, não quero, não chegou no seu consigo. ponto, né? Máximo. Aham. Foi aí que eu vi, eu falei, realmente eu não quero ficar aqui. Cheguei naquele frio do caramba, falei, eu não aguento mais o frio, saudades do Uhum. frio do Brasil. E falei assim, é isso, um beijo da Anitta e fiz minhas malas. Mas a gente sempre fala o poder da comunicação, que a gente tem, que você tem que Hum, conversar com sua família se você vê alguns problemas. Mas vamos deixar claro aqui que o seu problema foi um problema mais o seu psicológico, um problema que você uhum, teria que lidar com você mesmo. Não era Uhum. mudar uma rotina uhum, que ajudaria a melhorar, ajudar os seus É. problemas. Não. Por exemplo, que a gente sempre fala, a gente conversa com a família, que é uma coisa, você pode resolver seus problemas, sabe? Mas uhum, isso a gente sempre falou, por exemplo, ai, tô trabalhando demais, ai, eu tô acordando muito cedo, ou essas crianças estão me deixando louca, alguma coisa assim, sabe? Que sim. você vai conversar com a família, vai trocar sua rotina e você pode ajudar. Mas o seu caso, ai, peraí, gente. Desculpa, meu filho precisava muito de um biscoito. Tadinho. Entendemos. Entendemos, entendemos. Essas foram uma pé, todo mundo sabe como é que é, significa isso. Tinha que ser um biscoito Sim. dado por mim. Mas foi. Acho que eu não vou nem cortar, vou deixar. Mas tá vendo? É esse tipo de problema, entre aspas, né? Que dá pra gente solucionar conversando com a família, Sim, né? É, exato. é. Uma coisa que, eu acho que essa criança, pô, eu tô ficando mais horas, blá, blá. A sua situação foi uma situação que você estava realmente te apertando, te incomodando no seu coração. Então, É. Sim, te aplaudo por ter identificado isso e viu que realmente você que teria que solucionar o seu problema, que era sair daí. É. sim. Se eu não saísse, eu ia ficar lá engolindo, assim, eu não sei o que poderia ter acontecido. Mas eu Pois é. tava de saco cheio, assim, de verdade. Eu não ia conseguir conversar. Conversar pra mim, tipo, tava fora dos planos. Deixa eu te fazer uma pergunta, que você falou que você fez terapia. Quando é que você buscou a terapia? Eu acho que o que me ajudou, que eu surtei só no final, foi porque eu fiz terapia durante meus anos nos Estados Unidos. Que, nossa, assim, me ajudou pra caramba. Só que daí eu parei bem ali no finalzinho. Eu acho que foi quando eu comecei a ficar meio mal. E daí foi um pouquinho antes de eu ir para Dublin, eu comecei de novo, que daí foi quando ela falou que eu estava com sintomas. Só que eu tinha Uhum. começado com uma terapeuta diferente, porque a que eu fazia estava muito cara. Porque ela tá famosa no Instagram, daí acabou aumentando o preço e tal. E daí eu não tava mais dando pra pagar, né? E daí eu fui com outra, só que eu não curti muito. E daí eu realmente, tipo, parei. E daí fui fazer minhas viagens e tal. E depois eu vi que tava indo só por água abaixo mesmo. É melhor você ter tocado esse assunto para dar essa dica também para as pessoas, para as au pairs, que hoje em dia você consegue fazer uma terapia online, né? É, Sim, eu é, fazia e, tipo, nossa, me ajudou pra caramba. E é. isso era ótimo. Pra vocês terem noção, eu tinha muito. Eu usei franja a minha vida toda, né? Porque uma vez, quando eu tinha 11 anos, o guri falou que a minha testa era grande. Meu Deus, eu usava só franja. Eu ia pra balada, eu levava uma escova de cabelo. Porque se eu dançava e a franja saía, eu tinha que pentear. E foi na Ai, terapia, trabalhando na terapia, que eu finalmente consegui parar, porque eu não aguentava mais usar franja. E tipo assim, entendo. nossa, meu Deus, salvou a minha vida.
Então, assim, dá para fazer super. Eu fazia lá uma vez por semana. Online, tá aí, hein, gente? É uma dica legal, hein? É, porque eu tô pensando aqui, conectando os pontinhos, porque você, por exemplo, você estava reclamando agora, você estava falando do inverno, que realmente o inverno, a gente vindo do Brasil, a gente não entende como o inverno tem um impacto na nossa vida aqui, né? Muito. Que a gente Uhum. realmente começa a ficar bem para baixo e É. sem entender o que está acontecendo, né? A gente fez um episódio com dicas para te ajudar a sair dessa bad, Uhum. né, e tal. Mas a gente comentou também que se tiver muito ruim mesmo, como você está descrevendo, cara, Uhum. isso de não conseguir sair da cama, né, de tipo, não vou Uhum. aguentar trabalhar, não vou conseguir, isso é muito pesado, né? Isso realmente é sintoma de Sim. depressão e é É. muito, muito importante procurar a ajuda certa, né? Às vezes É. chega num ponto Exato. que não adianta acender uma velhinha aqui, como a gente foi uma das dicas, não vai rolar. Sim. Sair para uma É, eu caminhada lembro não vai que rolar, não vai ser não vai suficiente. dar boa. Eu lembro Não. que às vezes eu até não comentava muito com as pessoas, porque elas falavam, ah, é o frio. Mas eu sabia que não era o frio, porque antes de estar esse frio, eu já tava assim. E Uhum, eu tava tomando vitamina, eu tentava sair pra caminhar, e eu sabia que não era o frio. E daí, tipo, eu até não comentava, porque daí o pessoal sempre vinha, ah, é o inverno daí. Eu ficava assim, ah, beleza, é é, assim. Mas nesse ponto eu sabia que não era. Eu lembro que nos Estados Unidos o inverno ele nem tinha me afetado tanto. Tipo, eu lembro que eu tava assim com frio, óbvio, mas eu lembro que era uma outra vibe. Não sei uhum, explicar. é. Você precisava realmente sair daí. Sim. Tadinho, Luxemburgo. Mas pelo menos a gente sabe que agora você conseguiu sair, você tá Sim, bem, você tá no Brasil, você tá no finalmente. calor, você tá com o coração tranquilo. É isso que é Hum, importante. Isso importante. mesmo, isso E com mesmo. vários planos para o canal do YouTube. Pois é, vamos agora fazer a sessão promoção. Se o pessoal quiser Isso. saber mais sobre você, onde eles te encontram, eu já falei muito do seu canal aqui, mas Sim. pode falar de novo, fala todas as suas redes. Então, gente, tudo bom? Olha, no meu canal Universo Quadrado, vocês vão encontrar tudo que é de acordo com a minha vida. Então, tem resenha de livro, tem coisa de K-pop, tem dicas de inglês, assim, eu amo minhas dicas de inglês, não é por mim, é só porque o pessoal realmente elogia. Então, assim, tem dica para aprender inglês. Tem muitos vídeos do au pair nos Estados Unidos e do au pair em Luxemburgo. Assim, do au pair em Luxemburgo é mais um vídeo grandão, mas assim, tá lá todo o processo. Tem muito vídeo conversando sobre morar fora, então assim, vocês encontram tudo. E o meu Instagram é Ana Caroline M com K. Mas lá no Instagram também é praticamente só o YouTube versão mais ao vivo, digamos assim. Então lá eu vou voltar a compartilhar minhas leituras bastante. E TikTok. TikTok também é Ana Caroline M, mas ultimamente eu tô mais vendo vídeo mesmo, perdendo tempo lá do que fazendo vídeo. Tô 2 horas rolando antes de dormir, meu Deus, que Ai, vício. gente, Tristeza. beleza, a gente vai colocar todos os links na descrição. E é isso, gente. Muito obrigada por ter madrugado para falar com a gente, agora que você está aí no, no outro Sim. fuso. Muito obrigada mesmo. Eu acho que é um serviço muito grande contar esse lado para as pessoas verem que é normal e que isso É, acontece e que tudo bem que acontece e volta para casa, que ninguém tá te prendendo em lugar nenhum. isso mesmo. Exato. Obrigada pela sua honestidade, porque eu acho que tem muita gente, né, que Imagina. não se abriria, assim, muita gente que finge que tá tudo bem, né? Só conta a vitória. Sim. E, gente, só contar a Eu mesma nos vitória. Estados Unidos sempre fingia que estava bem. Nossa, é péssimo, péssimo É para sua péssimo. cabeça. Se abre É, porque conversar já tira um peso, né? Um pouco do peso. do Enorme peso. demais. Então é isso, gente. Boa sorte. Até o próximo episódio. Obrigado. Obrigada a todos vocês, Eu que maravilhosos. agradeço. Adorei a conversa, gente. Adoro podcast. Ah, obrigada. Então é isso, gente. Até a próxima.